O Brasileirão tá voltando nesse final de semana e nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma das partidas. A gente abre a rodada com 2 jogos no sábado às 4h30 da tarde, começando com Flamengo e São Paulo. Para mim esse jogo tem condições de ser o jogo da rodada, tá? Flamengo, 24 pontos em 11 partidas, é o primeiro colocado na tabela. 2 coisas importantes sobre o time do Flamengo. O Gerson saiu, foi pro Zenit, e o Pulgar se machucou. E vai ficar um bom tempo fora. Então, De La Cruz deve entrar. A grande questão é, vai jogar ele e o Jorginho, e aí o Felipe Luiz vai botar mais um atacante, fazendo um 4-2-3-1 com Rascaeta de 10, ou ele vai botar, além do Jorginho e o De La Cruz, mais um volante ali, que pode ser o Everton Araújo ou o Alan. Uma última coisa sobre o Flamengo, o Pedro tá fora da lista de relacionados, segundo o Globoesporte.com, existe uma insatisfação da comissão técnica com o comportamento dele nos treinamentos. Do outro lado, a gente tem o São Paulo, vai ser o primeiro jogo do Crespo nessa segunda passagem, e no 3-5-2, que a gente já conhece do Crespo, não vai ter o Lucas Moura, tá? A campanha do São Paulo no Brasileiro ela não vem sendo boa, o Lucas Moura é um jogador muito importante, e o São Paulo não vai ter ele nessa partida. É um esquema novo, o Flamengo no Maracanã, não é o cenário ideal para começar um trabalho de um treinador, mas é a tabela, não tem como o São Paulo escolher. Também no sábado às 4h30 da tarde a gente tem Inter e Vitória. E o mês de julho vai ser fundamental para o Inter, para sair da zona de abaixamento, sair de perto da zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro. E a competência do Inter de fazer isso bem ou não, eu acho que vai definir o quanto o Inter vai conseguir focar nas Copas depois. O Inter tem o Flamengo pela frente na Libertadores e o Fluminense na frente pela Copa do Brasil. Então são 2 confrontos bem difíceis para o Inter, principalmente contra o Flamengo. E para tu poder jogar a vida nessas Copas, precisa estar longe do Z4 no Campeonato Brasileiro. O primeiro semestre do Inter, falando de Campeonato Brasileiro, foi muito fraco, e o Inter precisa fazer melhor. O Fernando, eu acho que não deve fazer muita falta nesse jogo contra o Vitória, mas ao longo da temporada vai fazer. Pelo lado do Vitória, saiu o Carpini e veio o Carille. E o Carille teve um treino já aqui em Porto Alegre para preparar o time, deve manter a base de time da última partida, porque não teve tempo de fazer nada diferente disso. Talvez entre o Lucas Braga, que jogou com ele do Santos, mas se entrar, né, seria a única mudança na equipe baiana. Às 6h30 da tarde de sábado, a gente tem Vasco e Botafogo. O Vasco deve manter o time que vinha sendo utilizado antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, com o Fernando Diniz, ou seja, um ataque com o Ryan, Nuno Moreira e Vegete. Eu acho que é importante para o Vasco continuar olhando para o Z4. O Vasco não está no Z4, o Vasco se afastou bem, mas nos últimos anos é um time que sofreu bastante com isso. Então, assim, eu acho que o Vasco tem ali jogadores importantes, o Ryan é um jogador que está se destacando bastante esse ano, pode fazer um campeonato bom, tranquilo, mas isso passa justamente por esses primeiros jogos, na volta da parada, de fazer uma pontuação interessante para se afastar do Z4 e aí ter tranquilidade mais pra frente. Pelo lado do Botafogo, o Botafogo foi buscar o filho do Ancelotti na seleção brasileira, vai começar um trabalho no meio de julho. Quem sou eu para falar, né? Mas na minha humilde opinião, o Botafogo não tá lidando bem a temporada, não tá lidando bem com a temporada. Por quê? Começou dizendo que a Supercopa do Brasil não importava, que a temporada começava no Campeonato Brasileiro, e beleza, tá. Começou, fez a primeira parte do Brasileiro, foi para a Copa do Mundo de Clubes. Teve uma vitória histórica contra o PSG, mas foi bem mal nas outras partidas. Isso fez com que o Textor demitisse o Renato Paiva. E até, sinceramente, eu vi muito questionamento sobre a demissão do Renato Paiva, mas eu entendo, tá? Eu entendo, porque eu vi o Botafogo nos outros jogos do Mundial ali, e o Botafogo jogou muito pouco, realmente. Fechando o dia de sábado no Campeonato Brasileiro, a gente tem às 9h da noite Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova. O Bahia tem no meio-campo a sua grande força, vem de uma classificação na Copa do Nordeste contra o Fortaleza, pode fazer uma campanha de brigar por G4 no Campeonato Brasileiro, assim como o Galo, que vai ter a volta do Coelho e do Guilherme Arana à lista de relacionados, e aí tem um ponto importante do lado do Atlético Mineiro, tá? Eu vi a projeção de escalação do Galo, é um time bom, mas é um time que talvez não tenha a força de meio-campo necessária para enfrentar esse Bahia. O Bahia é um time específico. Eu acho que nenhum outro time do Brasil concentra tanto no meio-campo a sua força de jogo contra o Bahia. E na força de meio e na mecânica de jogo, né? O Bahia tem jogadores que fazem aquele toque e movimenta muito bem feito. Então, o Galo tem que tomar cuidado com isso aí. Nós também vamos ter 3 jogos no domingo, começando com Corinthians e Bragantino às 7h da noite. E o Corinthians vai ter algumas mudanças. O Kaká e o Matheus Bidu entram na defesa, e o Romero deve fazer dupla de ataque com o Depay,
já que o Yuri Alberto tá fora, machucado. Do lado do Bragantino, dos jogos que eu vi nesse brasileiro, eu acho que é o time mais intenso da competição. É uma correria, assim, desenfreada, impressionante. O time corre do primeiro ao último minuto do jogo. É um ritmo que os adversários têm dificuldade de acompanhar. E isso é que tá fazendo, na minha visão, o Bahia tá brigando pelas primeiras posições. O Bahia não tem nenhuma estrela individual, mas tem uma capacidade coletiva de mecânica de jogo, mas sobretudo de intensidade. Às 8h30 da noite de domingo, a gente tem Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro talvez tenha tido o melhor futebol da primeira parte desse Campeonato Brasileiro. É um dos poucos times que joga com dupla de ataque. Vai ter Wanderson e Caio Jorge no ataque contra o Grêmio. E é uma dupla de ataque em que os dois têm velocidade. Então o Grêmio tem que estar atento a isso. Do lado do Grêmio, o Grêmio vai ter, por conta de jogos adiados, em virtude do playoff da Sul-Americana, 3 jogos fora em sequência no Brasileiro: Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense. O Grêmio está afastado do Z4 nesse momento, mas essa sequência é muito perigosa, muito difícil. O Grêmio não tem o nível hoje do futebol do Cruzeiro, não tem o nível do futebol do Palmeiras. Talvez o Fluminense não esteja no nível, por exemplo, de um Palmeiras, mas ainda assim é um jogo muito difícil para o Grêmio. Então, essa sequência pode deixar o Grêmio de volta no Z4 ou próximo, ali tem que ter cuidado. O Dodge está suspenso para esse jogo de domingo. O Cristaldo pode jogar, se não jogar, ele deve jogar com 3 volantes, o técnico Mano Menezes. Também no domingo às 8h30 a gente tem o clássico Fortaleza e Ceará. O Fortaleza vem de uma eliminação na Copa do Nordeste com falha do goleiro João Ricardo. É um time que está na zona de rebaixamento, é um dos candidatos a rebaixamento, na minha opinião. E é um time que está num ano em que o trabalho do Vojvoda vem sendo continuamente questionado. Mas aí tem um ponto que eu não concordo, que eu não acho que o trabalho do Vojvoda seja o grande responsável pelo momento ruim do Fortaleza ou pela temporada ruim. O Fortaleza, nos últimos anos, pegou vaga de Libertadores, foi longe em Sul-Americana. Com o elenco que o Fortaleza monta, ele dá na mão do seu treinador, eu não sei o que eles querem que ele faça mais. Assim, com todo respeito. O Fortaleza não tem elenco para fazer mais do que tem feito nos últimos anos. Tá? Se eles querem que o treinador entregue mais, eles devem dar um time melhor para o treinador. Do lado do Ceará, o Ceará vem de uma classificação na Copa do Nordeste contra o Sport. É um time que faz um Brasileirão regular, é um time que não está no Z4, e eu esperava que poderia estar nessa altura do campeonato, tá? Mas ele vem sendo muito forte dentro de casa. E isso tá deixando ele com uma campanha geral equilibrada no Brasileiro, considerando a realidade do Ceará. E pode usar o nervosismo do Fortaleza a seu favor no jogo de domingo. O Fortaleza vem muito pressionado e o Ceará, se for inteligente, vai saber usar isso aí a seu favor. E a gente encerra essa rodada do final de semana com Juventude e Sport na segunda-feira às 8 da noite. É um confronto de 2 times desesperados, o Sport ainda mais. Eu vejo o Juventude como um dos prováveis rebaixados nesse momento, tá? O Juventude teve 9 saídas, teve 5 chegadas, e entre as chegadas teve Marcelo Hermes do Criciúma e o Verón que veio que estava no Santos, mas o Juventude vem fazendo uma campanha muito fraca e precisa voltar a ter no Jacone a sua grande força, para tentar uma situação que eu não considero provável nesse momento, que é a saída do Z4. Do lado do Sport, foi eliminado pelo Ceará na Copa do Nordeste. O técnico Daniel Paulista disse que o time está buscando reforço em todos os setores ainda, e a gente está no meio de julho. Então, assim, eles têm 3 pontos em 33 disputados. O Sport está à busca de um milagre, tá? Sendo bem sincero aqui, não vou ficar poupando palavra. É muito provável, e eu tô falando aqui, eu sei que é uma coisa óbvia, mas eu vou falar, é muito provável que o Sport seja rebaixado. Então o Sport, ao mesmo tempo que projeta busca por reforços para esse ano, certamente também já está pensando no ano que vem numa provável Série B. Infelizmente, essa é a realidade do Sport, faz parte, acontece com várias equipes ao longo dos anos. Essa rodada do Campeonato Brasileiro ainda tem outros 2 jogos que foram adiados em virtude das disputas de Palmeiras e Fluminense no Mundial de Clubes. Então, esses 2 jogos ficam para depois. E esses 8 jogos que eu comentei com vocês vão acontecer entre sábado e segunda-feira aqui no canal. A gente vai ter comentários específicos da partida do Flamengo contra o São Paulo e do Cruzeiro contra o Grêmio. Além, é claro, da final da Copa do Mundo de Clubes. Esse comentário deve vir no domingo, beleza? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!